antes, né, Raquel? Situações que cada dia preocupam mais. O Paraná está passando por um processo de desmonte extremamente grave, isso na educação, meio ambiente, segurança pública, saúde, e agora, para quem achava que a promessa, Pedro, que as rodovias seriam mantidas enquanto não viesse a nova e malfadada proposta do pedágio, que já aumentou antes de começar, para quem acreditou que o DR, com seus caminhões Mercedes-Benz de 1980, iria conseguir dar conta disso aí, é só viajar um pouco. De 80 não, eu comprei caminhão. Mas ele só tem os de 80. E aí, rapaz, você vai viajar aí, é um buraco atrás do outro. Daqui a pouco, eu tenho a impressão, Raquel, que eles vão deixar de deteriorar tanto, para quando chegar no período do pedágio, o pessoal fala assim, pô, que venha logo esse pedágio, porque nós não aguentamos mais. Então, esse é um pouco hoje o debate que a gente vai fazer aí, a conversa. É uma conversa bem informal, bem tranquila, né? Para a gente dar os próximos passos aí do que vem. Com algumas situações peculiares. Ontem, Pedro, ontem, sem nenhuma alegria, porque como o Maurício Requião conversou comigo também, anteontem nós falamos, né? Não nos alegra o que aconteceu com o grupo de deputados lá da Assembleia Legislativa, o Francisquini, sabe, pelas situações, porque o Judiciário tem que intervir. Mas eu até brinquei com o Francisquini quando ele tomou posse, falei, Francisquini, como que seria o apelido hoje? Ele falou, Francisquini o Breve. Porque eles mesmos já sabiam que não duraria 24 horas aquela estripulia feita, né, pelo soldado e pelo cabo do STF. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, acho que é para a gente comentar um pouco essas coisas todas que já estão por aqui. Nosso mestre de cerimônia, na verdade, é o Pedro Ivo. Eu atravessei aqui, Requião, mas o mestre de cerimônia é o Pedro Ivo aí. O homem que faz o melhor queijo da região da Vitória e todo aquele sul do mundo. Eu ainda não vi esse queijo. Mas vou levar aí. E cada vez que eu vou lá, viu, Requião? Cada vez que eu vou lá na chácara do Pedro, ele falou, olha, esse asfalto aqui saiu, que foi o que eu consegui com o Requião, e nós levamos esse asfalto por aqui até Paula Freitas, porque daqui vai avançar. Agora, no próximo governo, certo que não melhorar aquele asfalto uma vez. Aí o eixo de desenvolvimento, o novo eixo de desenvolvimento construído pelo Roberto Requião. Por nós. Companheiro Requião... Pedro, minha mãe tinha minha mãe é guarapuavana, nasceu em Guarapuava. Os meus tios, irmãos da minha mãe, em Prudentópolis, aquela região toda ali. Mas a minha mãe tinha uns parentes lá que fabricavam queijo. Meu pai era médico, ele ia para lá e ele contava para a gente em casa que a Chiquinha era a dona da casa. E o marido dela dizia, Chiquinha, mostra o queijo para o doutor. Ela abria o armário, pegava o queijo e dizia, doutor, cheira o queijo, vê que maravilha. Chiquinha, guarda o queijo. Assim que está o teu, viu? Era só para dar uma cheirada. Só para cheirar. Que é bom. Saber que o queijo está lá. Bem, mas então, dando já continuidade à nossa live, marcamos essa live, tem vários companheiros e tal que haviam pedido uma fala que a gente trouxesse o Tadeu e o Requião junto nessa discussão. São dois nomes que estamos trabalhando bastante aqui na região e na Vitória, principalmente aí o governador Requião e o companheiro Lula, que, como você mesmo falou, Requião, naquela fala, essa é a eleição das nossas vidas, né? É a eleição das eleições, porque muitas coisas estão em jogo na continuidade queira Deus que isso não ocorra, mas se houver uma continuidade, a democracia nossa está em jogo, né? Os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. É o único governo a nível federal que fez com que o salário mínimo não tivesse um ganho real. O ganho real no governo Bolsonaro foi zero. Nós tivemos, comparativo com o governo de Lula e Dilma, tivemos um aumento de 56% de ganho real no valor do salário mínimo. Então, é um governo feito para os ricos, para os acionistas da Petrobras, que me lembro na crise, o governador deve lembrar, de 98, em que o petróleo chegou a $140, o que ainda não chegou a esse valor atualmente, mas naquela época havia um valor de $140
140 dólares. 116 hoje. Como? 116 hoje. Pois é. E aí nós tivemos... E a gasolina está custando 7,35, 7,50. E quando a Dilma era presidenta, o barril estava 140 e a gasolina era 2,50, não 7,50. É isso que você quer dizer, né? É isso que eu quis dizer. Nós tivemos 45 centavos de reajuste nos combustíveis durante o governo Lula, mesmo com a crise toda que teve. Então, muitas coisas estão em jogo. A própria questão da vacinação da população, que foi um parto para que ela ocorresse, né? O Bolsonaro joga dentro daquela ideologia de direita, de achar que o processo de seleção é natural da espécie humana e os fortes têm que sobreviver e os fracos têm que sobreviver, têm que morrer. E nós precisamos voltar a uma lógica do equilíbrio social, de investir em oportunidades para quem está lá embaixo, né? Então, realmente, essa é uma eleição. Eu digo para as pessoas, ó, se for para mim, eu sempre penso em deixar algumas coisas para os meus filhos, um patrimônio, uma coisa que a gente trabalha, que constrói, mas se for para optar entre não deixar a democracia, eu largo tudo para lutar pela democracia, porque é o maior bem, o maior patrimônio que a população pode ter, é a democracia. Então, eu acho que tudo isso está em jogo nesse momento. Então, pensamos em fazer uma discussão aqui bem tranquila, bem sem muita formalidade. Gostaríamos que quem está participando dessa live, que fizesse perguntas. Eu acho que é muito importante que as pessoas perguntem, mais do que as pessoas nós ficarmos fazendo uma palestra, né? Então é muito importante que vocês de casa perguntem. Nós temos vários assuntos que as pessoas têm questionado, né? A nível aí de Estado do Paraná. Então é uma oportunidade que as pessoas têm de perguntar, e o governador está nos colocando a sua visão de Estado. Vejo você, governador Requião, como uma pessoa extremamente preparada, 3 vezes governador, senador da República, profundo conhecimento da coisa pública, e o povo do Paraná tem uma grande oportunidade de voltar a ter o governo que nós fizemos lá, os 8 anos do governo, que eu tive a oportunidade de ser deputado no seu governo e conheci os avanços importantes que tivemos em todas as áreas. Então, esperamos que, a partir dessa live, possamos contribuir com o processo de formação da população, dos questionamentos, e que ajude a fazer essa decisão até as eleições e que nós possamos realmente vir a ter uma nova política de Estado, e principalmente a nível nacional, também com o companheiro Lula. Gostaria também de dizer do companheiro Tadeu Venere, que estamos apoiando, como candidato a deputado federal. É muito importante, neste momento, nós termos... Eu sou pré, Pedro. Pré-candidato. Todos pré. Exatamente. São todos pré-candidatos ainda, mas que será provavelmente o nosso candidato, e que precisamos garantir um Congresso Nacional forte, né? Isso que é extremamente forte, extremamente importante. Temos uma bancada boa de deputados. João Tadeu, se você quiser discorrer alguma coisa sobre esse teu vínculo com a União da Vitória. Pouca gente sabe disso. Eu fui deputado por 2 mandatos e você foi um cara extremamente ético, em que você não veio para a União da Vitória, porque eu era daqui e você sempre dizia, não vou para a União da Vitória, e porque você é de lá e já está fazendo o seu trabalho lá. Então é muito importante que você coloque para nós, rapidamente, esse teu vínculo com a cidade, né? Pouca gente sabe que você é daqui da nossa cidade. Pedro e Requião, uma das vezes que nós estivemos juntos aqui com o Requião, ele contou um pouco da história dele, dizendo que um dia chegou o pai dele, pediu mesada, o pai dele falou, você vai trabalhar, eu vou arrumar um lote para você vai ser agricultor, lembra disso aqui? Você vai ser agricultor, e foi agricultor, depois vendia os produtos que ele cultivava no colégio estadual, para os alunos do colégio estadual, daí percebeu que tinha um cara que comprava dele e vendia lá dentro e resolveu fazer venda direta. Foi o cara que inventou o programa de aquisição de alimentos aqui em Curitiba. E eu sou de União da Vitória, nasci na Manuel Ribas ali, né? Numa época que acho que tinha Manuel Ribas e mais 2 ou 3 ruas, meu pai ferroviário, meu avô ferroviário, tio ferroviário, todo mundo ferroviário, que aliás a União da Vitória era o eixo de desenvolvimento, né, Pedro, da ferrovia, quando foi feita a São Paulo e Rio Grande.
Eu saí de União da Vitória pelas razões que muitas vezes as pessoas continuam saindo, né? Nós tínhamos pouquíssimas oportunidades de emprego, muito poucos cursos dentro da universidade, que era só FAFI, só Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E eu acredito que num período muito complicado, saiu de lá em 72, um período que as coisas eram muito mais difíceis, né, do ponto de vista da democracia. Eu acabei vindo para Curitiba, fiquei por aqui, fiz psicologia um tempo, depois no Banco do Brasil acabei me envolvendo na política sindical e acabei entrando no sindicato, virando vereador, deputado, essas coisas todas. Mas o que eu acredito é que a vinculação com a União da Vitória é a vinculação que nós temos todos com as nossas origens, né? O Fernando Pessoa tem se é dele, eu não sei, mas dizem ser dele, Raquel, tem uma reflexão que ele fala que eu acho muito bonita, acho que é do Fernando Pessoa, quando ele diz que o Tejo é o rio mais bonito da Europa. O Tejo só não é mais bonito que o rio que passa na minha aldeia, porque o Tejo não passa na minha aldeia. Então, eu acho que essa vontade de voltar para os locais onde a gente, de certa forma, teve uma relação muito forte com os nossos, né, primeiros ensinamentos, ele é presente em todos nós. E eu vejo assim, Pedro, hoje eu quero dar uma contribuição ainda para a União da Vitória, eu acredito que é possível dar uma contribuição. Nós fizemos, você participou, o Requião fez uma contribuição muito grande com a União da Vitória no período da universidade. E nós conseguimos agora, Requião, depois de 60 anos, o curso de Direito. O primeiro curso que não é de licenciatura, que a Unespar está fazendo aqui na União da Vitória. Por um esforço coletivo de todas as câmaras de vereadores, prefeitos, da comunidade em geral, porque nós temos cursos de direitos, bons cursos na Vitória, na região, mas todos pagos. E aí, claro que você vai para o Judiciário, o Ministério Público, as pessoas que normalmente acessam acabam tendo, né, um funil muito grande. E tem uma série de ideias, eu acho que o Requião conhece muito bem a história do contestado. Essa é uma história que nós queremos contar sob o ponto de vista daqueles que perderam a guerra. Talvez a gente consiga mais tarde um museu do contestado, coisas desse tipo. Então, é um pouco isso, Pedro. Eu, como se falou, durante o período que se foi deputado, a gente sempre entendeu que não tinha que ficar atrapalhando, porque atrapalharia, e agora nós estamos aí nessa parceria para um pré-candidato, né, tanto eu, Requião, para fazer devolver um pouco para a população aquilo que ela sempre nos deu de tanto tempo aí, de tanto conhecimento e de tanta generosidade. Um pouco essa nossa trajetória no Porto, Rio Iguaçu, as pescarias, Cambau A4. Governador Roberto Requião, queria que você colocasse aí a tua colocação inicial sobre essa disposição que me dá inveja de você botar o pé na estrada e concordar e estar nessa luta aí, que podia estar numa vida tranquila e no teu canto aí, né? Mas você se dispôs a fazer essa caminhada. Então, tuas considerações iniciais aí para a população que está nos ouvindo, que está participando aí dessa live. Pedro, o que faz esse velhinho aqui do outro lado da tela? Tem 81 anos de idade. Fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, presidente do Parlatino e do Parlasul, seções brasileiras, fui prefeito de Curitiba, fui senador da República. Eu estou dizendo isso para você porque eu aprendi muita coisa. Eu estudei economia, estudei sociologia, em 3 administrações do governo eu entendo dessa máquina como ninguém. E eu estou na luta de novo por revolta, por indignação. Indignação de ver mulheres assaltando caminhões de lixo para alimentar a família, assando pé de galinha e tomando sopa de osso. Um país que é recordista mundial de produção de alimentos não tem arroz nem feijão para o povo comer. Tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Uma perspectiva de 120 milhões chegarem muito perto disso rapidamente. Então, eu fiquei dando uma olhada no que acontecia com o Paraná. O Paraná caiu na mão dessa molecada. Meu Deus. Aí, saída?
Mas não fui eu que caí, não, foi o sistema. Não. Não, tudo certo aqui, estamos ouvindo bem. Bom, eu dei uma olhada no governo do Paraná, Pedro. Nós não temos governo. Aquela história dos novos, não sabiam o que faziam, estão pensando em ficar rico. Nós não temos governo. Você veja, hoje, no Paraná, no fim do mês, as pessoas têm que decidir se vão pagar o absurdo da conta de água e de luz, vão pôr comida na mesa. O pedágio está voltando aí com mais 15 praças. Já subiu antes de fazer a concorrência. É uma canalice total, mas estão atrasando a concorrência para escapar do período eleitoral, que eles querem enganar o povo quando não tiver eleição, senão eles vão ser postos na rua. Mas vão ser de qualquer maneira. Então, eu acho que a gente tem que dar um jeito nisso. Um governo experiente, um governo que tem identidade com a população, que tenha fraternidade com as pessoas, amor pelo povo, pode dar um jeito nisso. Com experiência, qualificação, auxiliares de primeira linha. Nós podemos dar um jeito no governo do Paraná e o Lula pode dar um jeito no governo do Brasil. Você sabe, Pedro Ivo, quanto é que custa hoje um barril de petróleo quando sai da refinaria brasileira, tirado do nosso pré-sal ou do nosso solo, refinado por mãos brasileiras que ganham em real? Ele custa menos de $10. Se você puser em cima o imposto estadual, o imposto federal e algumas licenças de produção no refino, técnicas que a gente tem que utilizar e tem que pagar por elas, que não fomos nós que elaboramos, embora quase todas sejam nossas, vai a $23. Então, se o barril fosse vendido na ponta a $35, a Petrobras estaria ganhando uma fortuna para pagar os tais sócios privados, que, na minha opinião, não deviam existir, e remunerar a própria Petrobras, para ela abrir novos poços, novas refinarias. Você sabe que nós estamos pagando, ao invés dos 35, nós estamos pagando 116 hoje? Na época que a Dilma era presidenta, o preço do dólar numa crise internacional estava em 140. Mas quanto é que custava o litro de gasolina? 2,50, Pedro Ivo. Então nós estamos sendo roubados, como estamos sendo roubados com a conta de água e de luz, para dar lucros extraordinários para sócios estrangeiros. O Rato, através do presidente da Copel, afirmou que o mais importante para a Copel hoje é o acionista, é o mercado, que o povo vê em quarto lugar. Esse cara tinha que ser preso, Pedro Ivo. Nós temos que retomar o governo. E eu assumo aqui um compromisso logo de cara. Se nós chegarmos ao governo do Paraná, eu ponho a direção da Copel e da Sanepar inteira na rua e devolvo as empresas para atender o interesse dos paranaenses e brasileiros. Não vou dizer para você que eu não vou fazer mágica. Vou dizer para você que eu não vou deixar roubarem mais o dinheiro do povo que não tem emprego, que está perdendo direitos, que não tem aposentadoria estável mais, está perdendo todas as conquistas trabalhistas dos últimos 50 anos no Ocidente. Conquistas que vieram da Europa, dos Estados Unidos, estão desaparecendo na mão dessa gente. Agora, eu acho que para a nossa conversa não ficar aqui monocórdia, só você falando, eu e o Tadeu, nós devemos abrir para o pessoal perguntar. Agora, perguntas curtas, para a gente ter aí 30 minutos, 40 minutos de conversa. 2, 3 minutos e a gente dirige a pergunta a quem quiser e a gente responde. Que tal? Ótimo. Você prefere que eu faça uma série de perguntas ou de uma em uma? Uma de cada vez. Uma de cada vez. Bem, eu vou responder aqui. Pois não, pode falar, governador. O sujeito faz a pergunta e diz para quem que ele está fazendo. Tá, ok. Aqui temos uma pergunta aqui do Sidney. Sidney não colocou o sobrenome. Boa noite. Quero saber do Requião se tem como controlar esses preços altos da luz, gasolina, água e alimentos. A resposta praticamente eu já dei. Não tem como controlar, tem como acabar o roubo. Não é uma questão de controle, nós estamos sendo roubados. E a questão dos alimentos,
nós temos que dar uma impulsionada na agricultura diversificada. Agricultura. Eu não falo muito de agricultura familiar, tá? Porque parece que é uma agricultura de subsistência para a família só. Agricultura a partir da família, com apoio de financiamento, com trator, com máquina, com sementes, com agrônomos, com veterinário, para fazer a propriedade funcionar. Se nós aumentarmos a produção brutalmente, é claro que o preço vai cair. Agora, nós estamos batendo recordes de grão do mundo e importamos arroz e feijão que não tem no Brasil. Os grandes agricultores estão plantando dólar para exportar e nós não comemos dólar, nem feijão, nem milho, nem soja. Isso não é uma refeição, embora façam parte também de algumas composições alimentares. Nós temos que fazer a agricultura do Paraná produzir apoio total para o produtor rural. No nosso governo, você lembra? Trator solidário, fundo de aval, programa de calcário, irrigação noturna. Nós mexemos com isso. O pessoal estava voltando para o interior e dizia, com este apoio nós ficamos na nossa cidade, não precisamos ir para as grandes cidades. É isso, essa é a guerra do Tadeu Venere, essa é a minha guerra. O que acha, Tadeu? Não tem outra alternativa, né, Requião? Hoje, dias atrás, a gente conversava e lembrávamos, estava aqui na sexta-feira, depois que nós saímos do Guarapuava, no sábado, o pessoal reclamando no sábado e no domingo do preço da soja, da lata de óleo de soja, 14, 15, 16 reais. Aí a gente comentou, mas você sabe que nós somos o maior produtor de soja do mundo, só que se exportou tanto que em um determinado período você não tinha soja para esmagar. E aí está comprando soja pelo preço dolarizado e vendendo para poder esmagar a soja aqui, fazer óleo, como se nós estivéssemos importando o soja de outros países. Quer dizer, é uma coisa surreal. Não, mas esse é o mercado. O que é que falta aí? Tadeu? Falta é governo. Não tem governo. Mas, o governo, né, Requião, eu quando falo às vezes, pessoal, o governo hoje virou o tal do mercado, sem freios. Ah, mas não é possível fazer isso. Ué, existem países que entendem que a segurança alimentar é prioritária. Você não pode, o país não pode abrir mão de tudo simplesmente como se não tivesse governo nenhum, como se as coisas fossem soltas do jeito que estão hoje. Você faz o que bem entende. E uma das coisas que nós temos visto muito aqui, Raquel, e o Pedro, que tem ali a sua propriedade, sabe, é o desmonte das nossas entidades, das nossas instituições aqui, não só de crédito, mas das instituições que fazem a parte de acompanhamento do campo. Não temos mais técnico, não temos mais... A Emater está sucateada, nem Emater mais, é IDR. Nós estamos votando um projeto de lei na Assembleia essa semana e o pessoal está desesperado, porque não tem mais o que fazer. Então, ou volta a plantar comida, ou em pouquíssimo tempo não tem comida, nem quem tem dinheiro vai ter comida para comprar em mercado. Tadeu, lembrando aqui uma frase de um presidente dos Estados Unidos que enfrentou uma crise pesada lá atrás, Franklin Delano Roosevelt. Ele dizia o seguinte: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. Nós temos que dar crédito e apoio total para a agricultura diversificada. É fundamental isso. Veja, governador, o que fizeram no setor do leite. O Brasil saiu da atividade em torno de 600 mil produtores de leite. Ainda temos em torno de 1,2 milhão. A cadeia produtiva do leite, ela emprega muita gente. O Paulo Guedes, assim que entrou no Ministério, ele tirou a taxa antidumping, que protegia em 18,5% o leite que vinha, por exemplo, o leite da Europa, que ainda subsidia muito lá, e eles são muito rigorosos nessa questão de sanidade, ou para desovar mesmo leite que está para vencer. Hoje entra tudo no Brasil. E permitiu ainda também uma coisa que houve uma tentativa na década de 70 e nunca mais se falou nisso. E agora voltou a reidratação do leite em pó. Então, nós ficamos 2 anos a duras penas com os custos todos elevando e o leite não reagia. Agora que reagiu e quebrou muita gente, agora reagiu um pouco. Mas a que custo isso? Né? O quanto que isso foi prejudicial à agricultura e principalmente esse setor do leite.
Bem, tem mais uma pergunta aqui da Cat. Nós fizemos, então, Pedro, o leite das crianças. Sim. Eu importei 100 mil vacas do Uruguai e da Argentina. As vacas holando-argentinas. Eram vacas matadas da América do Sul, nós somos da América do Sul, que com 1 litro de concentrado davam 20 litros de leite por dia. Daí nós passamos a comprar esse leite para o programa Leite das Crianças. Leite de barriga mole, empacotado. E criamos aí centenas de laticínios no Paraná inteiro. A canalha queria, não, o teu programa é bom de leite em pó. Eu ia comprar da Nestlé. Eu era governador do Paraná ou da Nestlé? Exatamente. Tinha que apoiar quem me elegeu. E foi o período que mais resfriadores de leite foram entregues em todo o estado do Paraná. Porque sem resfriador não adianta nada. Hoje eu falava com os deputados, desculpe, Pedro, só que quando falavam da Copel, tudo que a Copel fez, mas a Copel levou 4 anos para fazer o trifásico e ainda não fez. E no período em que nós estávamos, né, tanto no governo federal como no governo estadual, foi o período do Luz para Todos, foi o período do Luz Fraterna, foi o período da compra de trator, foi o período que impulsionou, Campo, e a gente vê até hoje isso. Esse tratorzinho azul, que ainda está por aí, né, Pedro? São aqueles tratores que foram comprados, lembra, Ricardo? Na época que foi feito a compra... Esses 18 mil tratorzinhos azuis. Exatamente. Foram comprados milhares de tratores porque as pessoas não tinham como... E a gente sabe, você não precisa ser financiado com equivalência em milho. Não precisa ser duro dos bancos. É só olhar e saber, porque o sujeito sem um trator, ele não tem como plantar, ele não tem como fazer as coisas, não é manual. Aí a coisa tem que andar de um jeito que possibilite você ter condições, né, Pedro? Vai lá, Pedro, você que está na... Bem, vamos para frente que tem mais umas perguntas aqui. Ainda na questão do leite, Requião, eles também tiraram as taxas de importação do queijo. Essa é a última que eles fizeram agora. Bem, vamos para mais uma pergunta aqui. A Kate Huber fala aqui, Tadeu, qual a importância dessa região eleger um deputado federal? Tem vista a chance real do Lula eleger? Tem possibilidade da chance real do Lula eleger? O que ele tem como projeto voltado para a região Centro-Sul? Bem, meio generalizado, né? Mas eu acho que quando a gente fala região Centro-Sul, você está falando da agricultura familiar, que ainda é forte, você está falando de pequenas e médias empresas, que não temos empresas muito grandes nessa região, né? Então, não sei se o Tadeu quer comentar alguma coisa ou o Requião quer falar também alguma coisa em relação a isso. Ela se dirige ao Tadeu, mas fala também da questão geral aí da região. Eu bem rápido, Pedro, para a gente ser como que eu falo, ser bem objetivo. Acho que a região Centro-Sul é uma região que foi esquecida. Esquecida pelo Brasil, esquecida na história, porque ela, principalmente depois você foi prefeito, sabe? Depois que nós perdemos a ferrovia, durante o período que nós tivemos a ferrovia, uma ferrovia foi construída de uma forma, né, com todos os seus erros, seus problemas de exploração, mas ela era o principal ponto de trânsito, né? Ela que trazia, inclusive, as coisas da Argentina, do Uruguai. Eu lembro que uma das greves dos ferroviários que nós íamos, meu pai morria de medo quando eu falava para ele, vamos na greve. Eu tinha 6, 7 anos, queria ir na greve dos ferroviários. E ele falava que não dava para ir porque era perigoso, porque depois soube que os comunistas é que tocavam as greves. Mas eram os comunistas daquela época, que são os caras que hoje fazem as coisas. E essa região é uma região de pequenos produtores, ou de médios produtores, e pelo seu relevo, inclusive, né, Pedro, acabou sendo uma região que não teve um desenvolvimento industrial, ela viveu o ciclo da madeira, que praticamente acabou, e você veja em União da Vitória, não sei se o Requião tem ido frequente para a região, mas ali em União da Vitória nós tivemos centenas de madeireiras na região. Hoje, praticamente, aquelas madeireiras tradicionais, antigas, que exploravam mão de obra, muitas vezes, de uma forma brutal, com um trabalho quase escravo, faliram, grandes madeireiras faliram, porque às vezes vendiam a tora, não vendiam nem a madeira, vendiam a tora inteira, né? Nem a madeira beneficiada. Mas eu penso, Pedro, que hoje a gente tem que começar a modernizar essa relação. Um dos projetos que a gente tem discutido muito, nós fizemos isso durante o período em que você foi deputado, o governador Requião também, é o pagamento de serviços ambientais.
essa é uma região que tem vocação para preservação agrícola. A vocação para o turismo é uma vocação que não pode ser perdida de vista. Você não vai industrializar a região de União da Vitória como se industrializou Londrina, Maringá, não vai industrializar a União da Vitória como industrializou Cascavel. Você não vai ter um grande setor cooperativista aí. Eu penso que isso é o que vai acontecer. O turismo, Tadeu, o turismo na região, e o governador já sabe disso também, eu tenho falado para as pessoas, fizemos os kits das cachoeiras, as trilhas, tudo ficou abandonado. Cachoeiras tem em muitos lugares. Agora está se reformando a Maria Fumaça. Maria Fumaça tem em muitos lugares também. O grande diferencial nosso é o turismo histórico, que é o conflito do contestado. O que aconteceu aqui, você vai encontrar lá em Canudos, só em poucos lugares, né, onde morreram tanta gente por um absurdo que foi essa questão do conflito da terra, da Lamber e toda essa história que não está bem contada até hoje. Eu senti isso quando fui prefeito, porque discuti esses temas e ainda tem muita gente viva atualmente que era do outro lado, que considerava mesmo os jagunços, os trabalhadores, como os bandidos da história. Então, o turismo histórico vai trazer uma pessoa com um grau de instrução elevado, com condições de gastar o recurso aqui e conhecer a história do contestado. Ela tem que ser contada, ela não foi contada, com dramatizações, com museu, enfim. Aí sim, com o passeio da Maria Fumaça, que está quase pronta, a Maria Fumaça tem uma ONG que está trabalhando em cima dela, com o apoio dos empresários, enfim, eu vejo um projeto com bons olhos, essa recuperação desse trajeto até o quilômetro 13, contando a história do contestado. Mas não se fala muito no conflito do contestado, porque aí é um conflito do capital em trabalho e eu acho que aí o poder público vai ter que investir nisso e forçar que realmente se conte a história do contestado, que é uma história muito bonita. Vamos lá, eu acho bacana isso. Inclusive eu dediquei alguns anos da minha juventude estudando o conflito do contestado. Estava junto com o Valmor Marcelino, que era um amigo, construindo uma peça. O monge, são 3 monges, né, o Zé Maria. A impressão que eu tenho é que, pelo sobrenome de um deles, do primeiro, ele era parente da minha avó, que era uma italiana que entrou por Porto de Cima, veio para Colombo e de Colombo para Curitiba. Mas o que nós temos que fazer rapidamente é o que nós já fizemos lá atrás. Microempresa, imposto estadual 0 para poder trabalhar. Pequena empresa, nós reduzimos de 18% para 2,5%. Crédito abundante e barato, apoio para trabalhar. É isso que nós precisamos, liberar as forças e apostar pesado no ensino profissionalizante, que está acabando na mão desses moleques. Nós temos que preparar o pessoal, instruir, para que eles possam ser os instrumentos do crescimento, do desenvolvimento econômico do Paraná. Mas passa tudo pelo apoio do Estado, apoio aberto. Não é nem empréstimo, né? É um estímulo muito pouco remunerado da parte do Estado para poder avançar a economia do interior todo. Eu acho que nós já tentamos isso uma vez com sucesso. E vamos fazer com mais experiência agora. Vamos fazer 10 vezes o que fizemos no passado, o que aprendemos com a experiência anterior. Governador, tem uma pergunta aqui que a União da Vitória estão implementando o esgoto sanitário. Pedro, só não perder aqui. Aqui pergunta sobre o Lula. A nossa grande aposta hoje, esperança, expectativa e trabalho é o Lula no primeiro turno. Nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno, apesar de tudo que o Bolsonaro tem dito. Ontem o Bolsonaro esperneou um monte porque não gostou do resultado. E o resultado não foi tão ruim para o julgamento lá, foi 3-2. Se fosse para o pleno, seria 9-2. E eles levaram para a turma, justamente, me referindo do STF, obviamente. E enquanto ele estava lá, não sei se você acompanhou, Raquel, enquanto o Bolsonaro estava esperando uma grande comemoração, que seria o lançamento do programa da mulher, a mulher dele estava junto, né, a senhora Michele estava junto lá com ele. De repente ele olha e faz assim com a mão. E depois 2 dedos, 3 e 2. E faz, perderam 3-2. Aí o homem despirocou. Aí entrou num parafuso, começou a xingar todo mundo, fazer aquela gritaria que ele faz sempre.
Eu fico imaginando como que seria o que ele faria se passasse pela metade do que o Lula ou a Dilma passaram, quando esse mesmo STF, por uma série de vezes, negou direitos que seriam depois restaurados, mas negou direitos óbvios, né? Então, eu acredito que nós vamos ganhar essa eleição e vamos ganhar no primeiro turno. E depois vamos reconstruir todo esse processo aí, só para não passar batido. Dia 2 de outubro é o dia que a gente vai levar o Miguel e o Lula de volta para poder cuidar. Bem lembrado. Temos bastante perguntas. Vamos ser rápido porque tem bastantes perguntas. Tem uma pergunta aqui do José Carlos Ferreira, governador, que ele é um momento que está acontecendo em Nanda Vitória nesse momento. Passar o esgoto sanitário nos bairros em que tem muitas pessoas de baixa renda, mas muito baixa renda realmente, que não tem como pagar nem a conta de água. E ele fala o seguinte aqui, ó, Requião, você sendo governador, como vai ficar essa cobrança de esgoto que o atual governo vai cobrar, subindo 80% o valor da taxa de água que a Sanepar cobra atualmente e vai ficar vitalício, quer dizer, vai pagar a vida inteira os 80%. Essa preocupação com o baixa renda, governador, teria alguma solução? Vamos repetir o que já fizemos, Pedro Ivo. Nós vamos ter a tarifa social que eles dizem que a Sanepar não tem nada a ver com o social, tem tudo a ver, ela foi feita com o dinheiro do povo do Paraná. A Sanepar, ela tem uma escala, sabe o que é escala? Uma quantidade maior de pessoas que tomam o serviço de saneamento e de produção de água. Então, cobrando um preço módico pelo número de pessoas, ela tem um lucro bacana. Os militares construíram empresas estaduais. Eles chamavam isso de subsídio cruzado. Então, o lucro que uma cidade enorme como Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina oferece é usado para subsidiar o saneamento e a produção de água em pequenas cidades que não tem escala que justifique um tratamento sofisticado. Assim os militares fizeram, e eu trabalhei com a tarifa social. Eu digo para você, eu ponho na rua esse pessoal todo e faço essas empresas trabalharem para a população. É uma utopia, uma conversa mole do Requião. Já fizemos uma vez, fazemos de novo e faremos melhor. O governo tem que ser para o povo, Pedro Ivo. O governo para acionista cobrar o pessoal que está sem emprego, sem renda, para mandar dinheiro para os Estados Unidos. Não é possível que a cabeça desses caras seja tão pequena. Ela é nossa, né, governador? Sanepar é nossa, tem dinheiro público nela. Mas com esse governo é deles, não é nossa. O que ocorreu? No meu último governo, eu renovei a concessão com a Sanepar e estabelecemos um plano de metas até 2026 que teria que atingir X% da cidade com esgoto sanitário. Ficou 12 anos União da Vitória sem renovação do contrato. Nós perdemos toda a leva, governador, de recursos do governo Lula, depois do governo da Dilma, do Estado, porque não tinha contrato em União da Vitória da Sanepar e os prefeitos não queriam renovar. Assim que eu assumi, renovei o contrato e estabelecemos um plano de meta. Mas acontece que o governo tem que proteger os mais pequenos. Então, essa questão dos mais pobres, ela tem que ter a tarifa social que você já fez no seu governo e que com certeza faremos de novo. Bem, temos mais uma pergunta aqui. Alcides Pabes. Aqui é o Alcides, vereador de Malé, pergunta para o Requião. Os professores, em sua maioria, têm grande carinho por Requião. Em seu novo mandato, de que forma o senhor poderá dar uma melhor dignidade no trabalho a essa classe de professores? Restabelecendo o PDE, restabelecendo a dignidade salarial, reformando e investindo nas escolas que estão se acabando por falta de investimento, programas como a televisão Paulo Freire, as televisões laranja, o ensino continuado dos professores. O exemplo está lá atrás. E nós tivemos a graça de conseguirmos o primeiro lugar em qualidade de ensino no Brasil. Vai voltar a ser como era. A educação não era uma despesa, né? Era um investimento.
A educação era um investimento bem feito. Bem feito. Os professores jogaram junto com o Estado. E foi uma maravilha o período. Foi um orgulho para mim, na minha história, na minha vida, o que nós conseguimos fazer junto com os professores. Bem, temos uma pergunta aqui do professor Armindo José Longli. Meu nome é professor Armindo. Pergunto ao deputado Tadeu e ao governador o que está faltando e o que pode ser feito pela educação superior do Paraná. Pedro, duas coisas bem rápido. O que está faltando para a educação do Paraná, primeiro, é entender que a educação do Paraná, as nossas universidades, são talvez um dos poucos espaços de pesquisa que nós temos. Hoje, não só com a LGU. A LGU tem criado uma série de problemas para as nossas universidades, vão limitar, você esteve conosco dias atrás, vão limitar a contratação, vão limitar a expansão das universidades, mas eu acho que mais do que a LGU, nós temos uma situação muito cruel com as universidades. Primeiro, você sabe, Requião, que foi pago agora para todos os servidores, de forma geral, o auxílio alimentação. O governador Massa mandou pagar, só não para as universidades. As universidades são os únicos, os servidores das universidades são os únicos que não têm isso aí, estão perdendo uma grande quantidade de funcionários. Não há concurso. Nós não temos, além de termos todos esses problemas, temos a DREM, que é aquele processo da desvinculação das receitas dos estados e municípios, que retira cerca de 30% de todos os recursos da universidade. Se a universidade conseguisse arrecadar R$100 mil, um concurso vestibular, por exemplo, desses 100 mil, 30 mil ela tem que recolher para o Estado. É um absurdo. É recurso da própria universidade que tem que ser repassado para o caixa do Estado. Então, eu não vejo muito problema. Eu acredito que para você restaurar, Pedro, refazer e recomeçar o trabalho das universidades, o primeiro passo é você refazer todo esse debate sobre a LGU, que está sendo feito de uma forma atravessada, foi feito de uma forma atravessada, e agora retomar o processo de contratação. Nós não podemos continuar com as universidades sendo um puxadinho, como se fosse o pior de todos os problemas do Estado do Paraná estão vinculados à universidade. Então, eu acredito que as nossas universidades só vão ter, de fato, o papel que tiveram se elas tiverem respeito outra vez. Acho que até o Requião lembra bem como é que foram esses períodos que nós tivemos das universidades e como que elas foram encontradas. No período de 2003, 2004, quando elas começaram a se recuperar, e nós passamos de 25% para 30% os gastos com educação. Vamos fazer o que já fizemos, Tadeu. O que já fizemos, investir nas universidades, valorizar os professores e os funcionários. O governo quer bagunçar tudo para privatizar. Eles querem que só os ricos tenham a possibilidade de fazer um curso universitário. Eles querem os mais pobres como trabalhadores, desinformados e semi-escravizados, com jornadas longas e salários diminutos. Os professores das universidades sabem o que nós fizemos. O que fizemos, vamos fazer de novo. Mas vamos fazer melhor, porque aprendemos a fazer. Esse processo aqui, Pedro, só um comentário do que hoje eu comentei, inclusive, na Assembleia, falei na Assembleia sobre esse processo de terceirização desenfreada que está ocorrendo no governo. O governo terceirizou, através de empresas, a contratação de funcionários, terceirizou uma parte daquilo que já era esperado das rodovias, mas hoje nós tivemos um edital que vai prever a contratação de funcionários para os CENS, para o Centro de Socioeducação. 2.200, não. 3.000... Referindo aos DPEs. Mas justamente na segurança, eles vão pagar R$ 3.405 no total. Só que a empresa vai ganhar de 17 a 19 mil reais para contratar. Esse está no edital. Quer dizer, você paga 19 mil para a empresa paga 3.500 para o funcionário. Então, esse é o processo de desconstrução que nós estamos vivendo do Estado. E as universidades não estão fora disso. Quando nós falamos há pouco da Copel, e falam que a Copel está numa fase muito boa, eu pergunto, mas se a Copel está tão bem, por que vendeu a Copel Telecom? Por que vai vender a Compagás depois de dar, e vai aprovar, uma concessão por mais 30 anos?
Por que está vendendo parte que tinha da OEGA? Por que a Copel vai vender o ano que vem, Requião? 51% da maior geradora de energia elétrica, depois de Itaipu, do sul do Brasil, que é Foz de Areia. Não vai vender. Nós não vamos precisar vender. Não vai vender porque vão ter eleições, mas o projeto deles já está dito, né? Já está dito que eles querem passar. Você sabe como é que está Foz de Areia hoje, todo aquele centro que foi feito de educação, né, lá no Faxinal do Céu, está simplesmente se desmanchando. Não tem mais famílias lá, as famílias foram convidadas a se retirar de lá. Não tem mais ginásio, não tem mais restaurante. A Copel fechou hotel, fechou restaurante, está fechando o horto, 25 minutos de geração de energia. Daria para manter durante um ano o horto, mas ela disse que não é sua função. E agora, pior, Pedro e Requião e aqueles que nos assistem, ao lado dali da Copel, tem uma vilazinha que se chamava Vila da Copel. Uma vilazinha que foi feita uma ocupação por trabalhadores que construíram Foz de Areia. Isso há 30, 40 anos atrás. Agora a Copel entrou com um pedido de reintegração de postos, porque ela quer de novo aquela área que tem 20 famílias. Então são coisas assim que não dá para entender. Você deixa que desmanche tudo, para depois que tudo estiver desmanchado, dizer, olha, tá vendo, tem que vender mesmo, tem que tocar, tem que entregar, não tem o que fazer. E não construíram uma única usina esse período todo. Em compensação, nós temos autorização para 212 PCHs aí para o Paraná inteiro. É o tipo da política que só beneficia o grande capital e aqueles que dizem ser os acionistas, porque o Paraná mesmo tem 30% das ações totais da Copel, né? Conclusão. Vamos fazer a reintegração de posse da Copel. Para as mãos dos paranaenses. Você sabe que tirar a do comando. Sabe que venderam o prédio central, né, Requião? A parte central, o prédio histórico ali. Parece que recuaram, né? Da Coronel Dulcídio já passou para frente. Então, já passou? Não recuaram nisso? Até onde nós sabemos, estavam ainda com o processo todo de venda. Mas não sobra nada, né? Aí, você acredita, Requião, que a Fundação Copel contratou, eles têm um serviço de medicamentos. Você faz parte da fundação, aposentado, você compra medicamentos, conta na folha e paga mais em conta. Só que a Fundação Copel contratou qual rede de farmácias para atender o Paraná? A Panvel. A Panvel é do Rio Grande do Sul. E não estou nem entrando no mérito se é boa, se é ruim, se é mais barato, dizem ser mais caro, mas é do Rio Grande do Sul. Se tiver uma Panvel no da Vitória, é muito. Porque não tem, em Palmas não tem Panvel, em General Carneiro não tem Panvel. E aí o que o sujeito faz? Ele tem que comprar o medicamento e, se não tiver, ele tem que pedir para que Porto Alegre mande. Só que agora Porto Alegre não manda se não tiver a receita, porque eles não aceitam a receita digitalizada. Aí, claro, esses medicamentos são comprados diretamente. Então a Copel virou a coisa que nós não queríamos. Continuando aqui, só vou fazer um comentário para nós, tem bastante pergunta ainda. 2 comentários aqui sobre educação, só comentando, né? A Luciane Castilho, diz ela aqui, boa noite a todos, sou professora PSS, como precisamos de vocês? Sou professora PSS há 10 anos, estamos aguardando o concurso, pois há muito descaso para nós. Daí o professor Assir Batista diz assim, ninguém nunca na história do Paraná valorizou tanto os professores. As do Estado e, por consequência, o povo paranaense, do que vocês, Requião. É muita coerência e muito moral mesmo para falar do que fala. Bom, daí esse é um assunto da educação que nós já tínhamos respondido, mas aí tem uma outra pergunta, Requião, que é um assunto novo. Sobre essa retirada do governo federal do ICMS, na sua opinião, vai quebrar os estados? Como fica? Será um desafio para os novos governadores? Essa proposta pode passar? Vamos lá, rapidamente. O Paraná cobra 29% de ICMS. Vamos admitir que 1 litro de gasolina custasse R$10. Cai, na proposta do governo, cai 10%. Então passaria a R$9. Não há uma grande mudança.
mas o Paraná perde para a educação, para a saúde, para investimentos, 6 bilhões e 100 milhões ou 6 bilhões e 200. O que aumenta o preço da gasolina é que a gasolina, que nos custa menos de 10 dólares o barril na refinaria, vai para o posto de gasolina por 116 reais, 116 dólares. É roubo puro e simples. E os tais sócios privados estão recebendo bilhões de reais. É uma vergonha isso. Estão tentando divertir a população, do italiano divertere, desviar do que importa. Não é verdade que isso resolva o problema. É só acabar com a paridade internacional. Se o barril custa menos de 10 dólares, se você aplica os impostos estaduais, federais e algumas licenças em cima, vai a 23 dólares, você pode vender a 35, não a 116. Nós estamos sendo roubados. O Bolsonaro é vigarista. Está fechado, Pedro. Pedro, seu microfone está fechado. Concordo, governador. Lucro para os acionistas é o que eles têm na cabeça dia e noite, é isso. Mais lucro para os acionistas, infelizmente. Bem, aqui temos mais uma pergunta. O Adilson Reis. Para a agricultura familiar, o Requião foi o melhor governador do Paraná, que eu já vi. Lilian Jung, gostaria de saber se o Requião vai ter um olhar para os PMs. O salário dessa categoria estão uma vergonha. Seria essas duas, daí tem mais um outro que é outro assunto, não vou misturar. Não é exatamente uma pergunta. Com a Polícia Militar, eu faria o que eu já fiz no passado. Eu criei até uma espécie de seguro de risco de vida, seguro-doença para civil e militar, 100 mil reais que não foi corrigido desde que eu saí do governo, já faz tempo que eu saí, e o tratamento que eu vou dar à polícia é o tratamento que eu dei. Eu possibilitei que um soldado que fizesse um curso universitário pudesse chegar a oficial, a coronel, sem passar pela academia militar. Acabei com privilégios internos, fiz isso andar. Possibilitei que as mulheres se alistassem no Corpo de Bombeiros, por exemplo. São mais leves, são mais rápidas no incêndio. Fiz experiências e exercícios maravilhosos com isso. A Polícia Militar teve, no nosso governo, um tratamento especial. Agora, eu não dei moleza. Eu nunca dei moleza para funcionário público. A gente tem que respeitar a dignidade, pagar decentemente e fazer com que trabalhem para a população. Então, este regime vai voltar ao Paraná. Uma pergunta aqui. Tadeu, quer complementar alguma coisa? Não. Vamos correndo, tem bastante coisa. Vamos para frente, então. A Kathleen Uber. Para a Uniuv ter salvação, tem como juntar com a Unespar? É muito triste ver como está a faculdade que cursei eu cursei um curso, né? Então, o que acontece? Vou conjunturar esse assunto. Nós temos uma faculdade aí municipal, governador, que ela cobra mensalidade como qualquer particular, mas ela é municipal. Ela segue a lei da área pública, o índice de folha e tudo mais. E ela vem passando por dificuldades. Ela tem cursos agora recentes como odontologia, que abriu, e lá no passado ela teve um papel importante, porque não tinha nenhum curso superior, então formou muito em administração, contabilidade, administração de empresa, enfim. Mas hoje é outra realidade, né? Então, existe um apelo, na verdade, meio na sociedade, que teria que se fazer uma fusão dessas duas, tanto a Unespar como a Uniuv, fazer uma fusão transformando elas em estadual. Não sei se você quer comentar isso. Quero comentar, se não fica nada sem resposta. E o que eu não souber responder, eu vou dizer. A prática e o critério da verdade. Lá em Palmas, Dom Agostinho Sartori, que era um bispo extraordinário, meu amigo pessoal, fundou aquela universidade maravilhosa. Um dia, ele veio à minha casa aqui em Curitiba e disse: Requião,
nós cobramos muito pouco do pessoal, mas a crise está tão grande que ninguém tem dinheiro para pagar o ensino dos filhos. Me ajuda a resolver isso. Eu faço o seguinte, Dom Agostinho, eu dou um dinheiro para a universidade se manter. Ele disse que não adianta. Você me dá hoje, amanhã vem aí um Ratinho, um Beto Richa e não dá mais e quebra a universidade. O que você acha que nós podemos fazer? Se Dom Agostinho, eu compro a universidade. Liguei para o Tarso Genro, que era ministro da Educação, comprei a universidade, doei a universidade para a União e nós fizemos uma universidade federal. Agora, no caso específico que você está falando, eu tenho que conhecer mais de perto para examinar o problema e chegar a uma solução. Não vou chutar que não sou irresponsável. Mas muito bem, governador. O caminho é o caminho de Palmas. Sim, Pedro. Eu me lembro alguma coisa, já faz muito tempo, que nós tivemos um caso semelhante de uma universidade em Jacarezinho também. Mas é um assunto importante e mexe muito com a questão da cidade. Mexe com muita gente. Vamos conversando. Compramos a de Bandeirantes também. Bandeirantes também, exatamente. Lá em Jacarezinho era a faculdade de Direito, que era considerada uma das melhores do Paraná e do Brasil. E aí foram juntadas várias e hoje é a última das universidades que nós temos aqui no Paraná, né? A última feita. Ali, Ezequiel, em Ana Vitória, nós temos essa faculdade que era a FAFI, que era a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, que hoje pertence ao Unespar. Ela foi criada em 1956 e tem uma grande quantidade de alunos, mas tem um problema. Ela está num colégio, que era o Colégio José de Anchieta, eu estudei no colégio, e ela divide com o ensino médio e é uma coisa muito complicada. Você tem adultos com crianças e adolescentes. Não tem espaço físico. Não tem espaço físico e, mais do que isso, ela tinha uma limitação para crescimento. O Pedro Ivo, quando prefeito, doou uma área lá de São Cristóvão, prefeitura, doou uma área, foi feito o Instituto Federal de Educação e agora a gente conseguiu construir o primeiro bloco para levar alguns cursos e principalmente para levar a pós-graduação. Vai ser feito o segundo bloco, e aí quando for possível... Isso da Unespar, né? A Escola Técnica Federal é uma coisa, ela já está consolidada, e agora a Unespar consegue o seu primeiro bloco a partir desse teu trabalho aí, né, Tadeu, e uma emenda e tudo mais que foi possível. E aí eu vejo assim, Pedro, se a gente conseguisse juntar a Uniuv, que está ali atrás daquela vila ferroviária, né? Tá próximo. E ela tem uma estrutura boa, a Uniuv, tem uma estrutura grande, ela tem um prédio bom, localização, é muito boa a estrutura da Uniuv. Se ela for feita uma universidade junto, como o Requião falou, você estudar o caso e ver se é possível fazer uma universidade que congregue esta parte da Unespar com a Uniuv, nós teríamos uma grande... Porque há um processo, Requião, de construção feito, inclusive, por um companheiro nosso, que é o Pedro Kizai, Santa Catarina. Ele tem uma proposta de construir a Universidade do Contestado, no Planalto Norte Catarinense, para contar recuperar a história, que a universidade é o que traz, talvez o maior fator de desenvolvimento de uma região são as universidades. Ela traz desenvolvimento, traz conhecimento. Se for possível isso, nós fazemos uma coisa muito semelhante, como o Requião falou. Nós temos hoje 2.700 alunos em Palmas. Eu morei em Palmas, Requião, e meus avós são de Palmas, minha mãe é de Palmas, e eu morei em Palmas um tempo, quando eu trabalhava no Banco do Brasil. E você lembra que a universidade, a faculdade do Dom Agostinho, ela estava naquele prédio ali na centro, do lado da igreja, ainda está uma parte ali, e ela tinha limitações, não podia crescer. E os alunos vinham de Francisco Beltrão, vinham de Chapecó, vinham de Clevelândia. Depois que ela se transformou em universidade, ela passou a ser referência para toda aquela região. Então, é isso que a gente espera poder também, em um determinado momento, nós vamos tentar fazer exatamente isso, Pedro. Porque a Uniuv hoje, como universidade, ela tem uma limitação de investimento, uma limitação de crescimento, mas ela tem curso de engenharia, ela tem outros cursos, ela tem cursos importantes dentro da Uniuv. Imagine se nós conseguirmos juntar tudo isso aí e fazer... Ou seja, é um problema, tem que ter uma solução. Eu dou outro exemplo nosso, Venério. O seminário lá de Ponta Grossa. Havia um seminário dos padres lá que não andava para trás. Eu fui lá, conversei com os padres, comprei o seminário e transformei numa escola profissionalizante que hoje tem 2.700 alunos. A gente tem que fazer tudo pela educação. Estive lá esse tempo atrás. Enorme a área, enorme. Estive lá em Ponta Grossa.
Foi tem mais uma pergunta aqui, que é para isso que serve o Estado. Exatamente. Exatamente. Bem, aqui tem a Nani Molinari e mais a Nadá Zorteia. A área de saúde, Tadeu e Pedro Ivo e Requião, essa gestão é compartilhada com empresas privadas e o município, empresas privadas de um município, como ocorreu com a UPA de União da Vitória, isso realmente funciona? Requião, você, quando governador, olhe pela saúde do Paraná, que está sucateada, e os funcionários do Estado estão sofrendo com o SAS. Tenho certeza que você vai melhorar todo o sistema. Obrigado. Pedro Ivo, só para relembrar, eu construí 13 hospitais novos do zero, grandes hospitais, e transformei postos de saúde em hospitais no número de 42. Eles estão privatizando tudo. O Hospital da Criança aqui de Campo Largo não tem mais médico, não tem mais enfermeiro, tem UTIs, mas não tem o pessoal para fazer a operação que faz com que funcione essa parte importante do hospital. Eles querem privatizar tudo. E a privatização vai ser parecida com aquela que o Tadeu falou, como a privatização dos agentes penitenciários para tomar conta das delegacias. Eles vão ganhar 3.800. Vão custar para a empresa, com leis sociais, férias e tudo, mais ou menos 6.400. E no caso do DEPEN, a licitação é R$22 mil. É roubo, não é privatização. É uma quadrilha no governo. Aqui, governador, foi construída a UPA no meu mandato passado. Eu consegui um recurso bom até com Brasília, construímos a UPA e mais 6 postos novos. Eu diria assim, para os próximos 20, 30 anos, a estrutura de saúde, no que se refere às ações básicas de saúde, está atendida com essa estrutura. Muito boa a estrutura, com sala de vacina, sala de pequenos procedimentos, sala de reuniões, para programa de saúde da família, uma sala de espera, bem boa a estrutura. A UPA, logo depois que eu saí, eu inaugurei a UPA já final do meu mandato, acabou agora sendo terceirizada num convênio na cifra de milhões aí, mas é um valor que chamou atenção aí a toda a sociedade. Então, eu acho que isso que você falou, Requião, a gente faz a conta direto, não precisa intermediar isso, fica muito mais barato. O servidor público não tem FGTS, se contrata um servidor por 1.000, ele custa 1.200, 1.250. Na área pública, se contrata por 1.000, custa 2, né? Então, não tem como essa matemática fechar. A gente quer se livrar dos problemas, mas não há como se livrar. Quem assume um cargo é preciso trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Bem, mais uma pergunta aqui. Tadeu, quer comentar alguma coisa da saúde? Não, vamos para frente. Eu acabei de ver uma matéria, não sei se você ouviu agora há pouco, do Rogito, do Roger Pereira, na Gazeta do Povo, sobre... é uma tragédia. Mas sobre o pedágio, que nem começou ainda, mas que já está avaliado a ligação entre Curitiba e Paranaguá. Ela terá a NTT já está prevendo um aumento, fazendo uma previsão de um aumento sem o degrau tarifário de 23,3%. Mesmo que ela vá a leilão a 14, ela vai sair já de cara por mais de R$20, R$22. Mas o cara tá maluco, né? Então, eu não vou nem comentar, porque não tem jeito, cara. Desse jeito que estão tocando, bom, é melhor botar uma cerca lá de uma vez e não passar ninguém. Agora, é engraçado que quem apoia esse tipo de coisa, quem apoiou isso, quem apoia essa situação, deve estar muito bem escorado. Eu diria que alguns que apoiam são daqueles que receberam 17 bilhões, 15 bilhões de renúncia fiscal. O que só pode ser, o cara recebe 15 bilhões, como diz o Requião, não é M de Maria, é B de bola, recebe 15 bilhões de isenção fiscal, é óbvio que recebendo 15 bilhões de isenção fiscal, ele está preocupado se o pedágio vai a 10, vai a 20, vai a 30, vai a 50. Vai incorporar no preço e dane-se o mundo, né? Mas quem viu a matéria hoje tem de ficar de cabelo em pé, rapaz. É uma coisa impressionante. Uma má notícia para nós aí. Eu acabo de receber um aviso na tela que a minha bateria só tem mais 5%. Então, daqui a pouco eu vou cair, vai ficar o Venério e o Pedro Ivo aí. Beleza, governador. Nós estamos estourando também, né, Pedro?
fazer um trabalho enxuto. Então, eu acho que vamos encerrando. Só tem uma participação aqui do Edson Takeski. Aos participantes, existiria uma possibilidade de reestruturar a rede ferroviária da região? Ótimo meio de transporte. Eu até estou fazendo essa porque eu escutei o Tadeu falar desse projeto, o governador aqui no Paraná, que tende a pegar Chapecó, aquela região descendo no Porto de São Francisco, e a outra por Guarapuava, e há um projeto, parece, no estado nesse sentido, e que nós ficaríamos fora novamente desse projeto. Mas eu não sei se querem comentar alguma coisa. A rede foi acabada, na verdade, infelizmente. A rede é federal, as concessões são federais. Eu fiz essa estrada ligando Cascavel ao Porto de Paranaguá para trazer grãos. Ela tinha que continuar. Fiz uma parceria com o Exército Brasileiro. Eu não poderia responder isso, que eu não sei os dados de trajeto, não sei os dados de custo. Nós fizemos, o nosso governo, a Ferroeste. Eles estão privatizando também. Uhum. O Lerner privatizou, o chileno que comprou não fez nada, eu assumi o governo, retomei na justiça e eles estão reprivatizando outra vez. O pessoal gosta de bufunfa de dinheiro e de grande negócio. Bem rápido. A Ferroeste que sai ali, esse trecho que sai de Guarapuava, Cascavel, Guarapuava, Paranaguá, que daí é um outro trecho de rodovia, eles pretendem fazer também um ramal que sairia de Cascavel a Chapecó, e Chapecó sairia para o Porto Rio Grande. Toda essa parte que fica de Palmas até Canoinhas, até aqui Mafra, de Mafra também vai ao Rio Grande, ficaria isolada desse processo. E se isso acontecer mais uma vez, vamos ficar sem... Nós precisamos achar alternativa, como o Reguião falou, porque nós vamos ficar mais uma vez com essa região de novo, depois de 100 anos, novamente isolada e aí com um desenvolvimento muito precário. Mas isso aí é uma conversa que nós temos que ter com uma audiência pública aí em União, com o tempo e com as coisas todas, porque o trecho que foi feito da ferrovia antiga, da Rede Ferroviária Federal e depois Rede de Aviação Paraná-Santa Catarina, ele obviamente que não é viável por tudo que aconteceu. Os trilhos foram retirados, a terra foi ocupada, as coisas todas hoje estão de um jeito muito, infelizmente, muito complicado. Mas eu acredito que a gente tem alternativas que não necessariamente sejam essas. Esperar o Pedro voltar aí, que nós estamos já no encerramento também. O Pedro apagou lá um pouquinho a lanterna, lá o telefone dele. Mas como se falou, eu acho que nós temos agora que pensar no futuro. Nós temos 117 dias para conversar com o pessoal. A gente está vendo o pessoal muito animado. Aos poucos as pessoas vão vendo que do jeito que está não vai dar para continuar. A gente vai ter que dar um jeito de retomar esse estado e não vai ser nem com o governador Massa, nem com Jair Bolsonaro, né? Sabemos disso aí. Pedro, obrigado aí pelo tempo, pela paciência. Valeu, Tadeu. Queria agradecer você, agradecer o Requião, em torno de 1.000 pessoas que passaram o comentário, deixaram algumas perguntas. A gente vai tentar responder isso. Governador, muita força nessa caminhada. Tadeu, muita força. Conte conosco, nós estamos juntos aí nessa caminhada e faremos o possível, que se Deus quiser, teremos a vitória do Lula, a tua, Tadeu, do Requião e de um bom grupo de deputados estaduais também que vamos estar trabalhando aí. Tá? Pedro, um abraço para todos vocês. Pedro, eu quero a confirmação do meu queijo. Vou te levar um queijo. Eu tenho um queijo especial. Eu só ouço falar na história do queijo. É o melhor queijo, o melhor iogurte. 60 dias de maturação. Eu vou te levar um leite tipo A em garrafa de vidro, que é o único no Brasil, e vou te levar um queijo de 60 dias de maturação para você degustar com um bom vinho. Leite tipo A de uma vaca que tem nome. Eu faço o queijo só da vaca Jersey. É o maior teor de sólidos, gordura, é excepcional, você vai gostar. Um abraço, companheiros. Você sabe que no meu governo eu tive um secretário que queria cruzar vaca Jersey com cachorro São Bernardo, para fazer um cachorro, uma vaca de leite, guarda e segurança. Boa. Quem sabe um dia chegaria. Mas não dava certo, porque ele teria que terceirizar, e esse governo não terceiriza nada. Tá bom, gente. Valeu. Um abraço.